Vamos ler um pouco a mais hoje. Eu quero ler aqui 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. E o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. E em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor, repita comigo, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Eu continuo: se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os
abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Depois, reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles. Pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até depor a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou-o e queimou-o no vale do Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, só para você entender aqui, que talvez você já leu 2 vezes aqui, Israel, e não tinha Israel, e agora o rei de Israel. Vamos lembrar que na época, Judá e Benjamim, que faziam parte do território sul, estavam divididos de Israel num todo, né? Onde ficaram aquelas 10 tribos. Então, Israel aqui não era o mesmo povo mais, não tinha o mesmo rei, não estava mais naquela unidade. Tanto que quando o Senhor fala assim, ainda havia altares idólatras em Israel, quer dizer, não era o poder, não era debaixo da jurisdição dele, não estava debaixo ali da autoridade dele. Israel era outra rei, tanto que aqui está falando, o rei Baasa, rei de Israel, era o rei de Israel na época dele, quando rei de Judá. Então, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia:
façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então, o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tira dessa palavra. O tempo que Deus nos proporciona é um tempo que deve ser aproveitado, que deve ser usado daquela maneira que Ele nos... Aliás, a Bíblia fala isso e a gente, de tempo em tempo, a gente tem uma palavra que nos ensina isso. Né? Se eu pegar Eclesiastes 3, que há tempo para tudo, há tempo para um tipo de coisa e há tempo para outro tipo de coisa. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de parar, há tempo de correr, há tempo de plantar, há tempo de retirar o que você plantou na terra. Há tempo de ficar, há tempo de sair, há tempo de permanecer com algo, com alguém, em algum lugar, em alguma situação, e há tempo de se afastar. E eu não vou entrar na palavra do tempo, mas aqui o que nós vemos? E, dado hoje, agora o nosso assunto, servos e discípulos, nós precisamos orar, pedindo para Deus aquele dom dos 200 que tinham a tribo de Issacar, de discernir o tempo. Porque quando você discerne o tempo em que a sua vida está, você vai aproveitar de forma correta esse tempo. Você vai usar o tempo em seu favor. A gente cresceu vendo coisas e recebendo limites, mas de acordo com a idade. Eu tenho tal idade, eu tenho idade para isso. Eu ainda tenho tantos anos, então ainda eu tenho tempo para isso. A gente então recebeu mais informações, né, que tem a ver com o que você deve fazer em cada idade, o que você pode fazer em cada idade, né, o que é adequado fazer em cada idade, do que de verdade aproveitar o tempo que você está vivendo hoje. Como, por exemplo,
o Abrão foi chamado por Deus e ele recebeu aquele ultimato, né? Agora separa, sai daqui, vai para onde eu vou te mostrar. O Abrão recebeu isso com quantos anos? Deus não podia ter falado com ele com 20 anos? Podia ou não podia? Aí alguns mais atentos aqui, né, que estão com sono em dia, né, diriam assim: não, mas se Deus chamasse Abraão com 20, a mulher dele teria 10 ainda. Tá bom, não poderia ter chamado com 30, então? Aí os dois estariam na idade perfeita para terem filhos, né? Um com 20, o homem com 20, o homem com 30 e a mulher com 20? Não seria então, segundo esses padrões que a gente muitas vezes tem na cabeça, não seria o ideal? Seria ou não seria? Mas ele não fez isso. Ele chamou Abrão já tinha 75 e a mulher dele 65. E não foi ali agora, vamos correr porque já está tarde, ó pensamentos caindo por terra agora. Já está tarde para isso, agora não é mais hora para isso, você não tem mais idade para isso, você não tem mais fôlego para isso, você não tem mais vigor para isso. Deus chamou com 75, ele só foi ter o filho de verdade aos 100 anos. E a mulher dele com 90. Mas isso já mostra que tem coisas que só existem na nossa cabeça porque isso foi colocado. Isso aqui não é para mim, porque não tenho mais idade para isso, não tenho mais tempo para isso. Não estou mais na idade disso. Então vamos jogar esses tipos de pensamentos por terra. Sou velho demais, eu sou jovem demais. Não. É mais importante você aprender com essa palavra. E qual é a palavra? Qual é o tempo que eu estou vivendo hoje? Qual é o tempo de Deus que eu estou vivendo hoje? Porque, primeiro, Asa, ele fez certo. A Bíblia diz que o resumo da vida dele e ele fez aquilo que o Senhor, o seu Deus, aprova. Então, quando Asa começou a reinar, ele teve a atitude de limpar. E essa, para mim, é a primeira coisa que você deve hoje. Você tem tempo hoje? Limpa. Vai dizer o quê? Tudo que você vê que precisa ser limpo. Fisicamente, limpa. Limpa, toma o seu banho. Vai dizer, mas eu tomo banho. Não, às vezes tem coisas que a gente precisa fazer, inclusive simbolicamente. Limpa a sua casa. Limpa aquela gaveta que você vai acumulando coisas desnecessárias. Limpa o seu dia. Quanta gente que ainda é ativista, que tem um monte de coisas que faz durante o dia que não sabe. É aquela coisa que alguém te vê ocupado e você se vê ocupado. Eu estou fazendo, eu estou correndo, eu estou aqui, eu estou lá, eu estou com tal pessoa. Eu vou em tal lugar. Espera aí. Igual Jesus com Marta e Maria. Estabeleça e siga prioridades. Será que você não está fazendo muito? Plantando muito? Né? Colocando muita força, mas recebendo pouco? Olha, estou fazendo, estou andando, estou indo, estou aqui, estou ali, estou com todo mundo e ao mesmo tempo não estou com ninguém. Sabe aquela história que você está com todo mundo, mas nunca está com você e nunca está bem com você? Eu penso que todo mundo, isso é uma coisa minha, mas não estou dizendo que isso aqui é a palavra, faça isso, mas eu penso que todos nós precisamos ter um tempo conosco. Você precisa ter um tempo com você. Sabe, aquele tempo que você precisa se olhar, que você precisa estar sozinho, que você não pode estar ali naquela correria, sabe, ocupado, fazendo alguma coisa para alguém apenas. Né? A reunião é de servo, sim, a gente precisa ser servo, mas para servir precisa ter condições. É ou não é verdade? Imagina um garçom que não tem equilíbrio.
Você tem uma coisa que a gente vê o garçom fazendo, e não é qualquer pessoa que faz, é carregar uma bandeja cheia. É ou não é? Copos, pratos. Eu já tive a oportunidade de ver garçom carregando 2 bandejas empilhadas, cheias de coisas, na mesma mão. Colocar uma, copos, colocar outra em cima com copos e coisas, e aqui, ó. Se ele não tem equilíbrio, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser inútil. É inútil, não é? Aquele trabalho dele. Ele vai lá, vai cair, vai quebrar, vai atrasar. Ele vai atrasar a vida de quem está sendo servido, ele vai atrasar a vida de quem serviu ele com aquele mantimento, aquela comida, aquelas bebidas. Então, a gente precisa ter uma coisa que a Bíblia nos ensina de Gênesis a Apocalipse: equilíbrio. E se você não é uma pessoa equilibrada, a palavra te ensina a ser. Equilíbrio. Você precisa de equilíbrio. Você precisa de um tempo com você, um tempo de intimidade com Deus. Você não pode viver apenas desse tempo que você está na igreja. Eu estou no culto, eu estou ouvindo o culto, eu estou participando do culto, Deus está falando comigo. Amém? Mas e o seu tempo com Deus? Porque você vai adquirindo intimidade nesse tempo que é só você e Ele. Quando muitas vezes, não é nem aquele lugar que você está e que você decidiu, eu vou orar aqui, a minha casa, meu quarto, sei lá onde, mas que você percebe, olha, eu orei e Deus já está me respondendo. Eu pedi algo, Deus está mostrando. Eu pedi uma resposta, Ele está me trazendo essa resposta, Ele está me confirmando. Então, é necessário esse tempo. E esse é um tempo que todos nós estamos e sempre vamos estar. O tempo que eu gasto tempo comigo e com Deus. Mas eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para resolver. Vamos voltar ao primeiro passo. Qual o primeiro passo que eu disse para você fazer? Quem lembra? Limpar. Tem gente que sempre está com a desculpa, não dá, eu não tenho tempo, não consigo, tenho muita coisa. Limpa. O que o Asa fez logo que ele chegou? Foi derrubando. Isso aqui é de Deus? O que é isso aqui? O que é? Altar de Baal? Tira. Porque se aquele altar ficar ali, o povo ia usar e adorar ali o Deus Baal. Vamos continuar. O que é isso aqui? Um poste. Para que é esse poste? Não tem energia elétrica? É ou não é? É o poste da deusa Zerá. Derruba. Tira. O que é isso aqui que eu estou vendo aqui? Um altar para quê? Incenso? Incenso? Quem queima incenso em Israel? Sacerdote. Onde? No templo do Senhor. Por que esse altar está aqui? Então, tira. Limpa. Eu poderia ter trazido essa palavra aqui no começo. Mas, como se diz, né? Tudo tem seu tempo. Às vezes você está aí, você já vem ouvindo coisas que na sua vida precisa dessa intervenção. Qual? Eu preciso limpar algumas coisas. Porque eu mesmo me dou desculpas, eu não consigo, eu não posso, eu estou sufocado, eu estou esgotado, não tenho tempo para isso. Eu ouço uma palavra, por exemplo, igual ontem, para minha família, as flechas na mão do guerreiro. Então, para onde eu estou atirando as minhas flechas? Estou igual o rei Jeoás, que estou batendo 3 vezes, não dá tempo, não consigo, já estou ocupado, tal. Limpa, tem coisa na sua vida que não cabe mais. Não faz mais parte, tira, limpa. Limpa coisas que você está vendo, limpa comportamentos, limpa sentimentos. Quantos de nós que ouvimos tantas vezes o que você tem ainda com o teu cônjuge, o que você tem ainda e carrega? Ontem a gente ouviu muito isso de novo. O que ainda se alimenta do teu pai, da tua mãe, contra o teu pai, contra a tua mãe?
sempre tem uma palavra dizendo: honra teu pai e tua mãe, se eles forem muito bons, exemplares, se eles forem homens de Deus, mulheres de Deus, se forem aquelas pessoas assim que você olha e pensa: eu quero ser assim um dia. Está escrito assim? Não. Honra teu pai e tua mãe, para que a tua vida vá bem. Então eu quero que a minha vida vá bem. Eu quero. O que eu vou fazer? Mais. Esse mais é o que você tem que limpar da sua vida. Sabe aquele, eu até honraria, mais, tira o mais. O que é o mais? Mas ele é isso, mas ela é isso, mas ela fez isso comigo. Tira. Passa por cima. Eu vou fazer o que a Bíblia manda. Eu vou obedecer a Deus. Então, ele obedeceu a Deus, ele fez a limpeza, ele começou a buscar a Deus, porque ele tirou aqueles focos, ou melhor dizendo, ele tirou aqueles pontos de distração que levava o povo ainda a ir no mais fácil. E sempre no caminho tinha um poste, tinha um altar, Não era aquela coisa, vamos até o templo, vamos fazer a viagem, vamos longe. Não, o povo foi colocando no caminho. Por que eu vou, sabe aquela história? Por que eu vou até o templo, sendo que eu tenho aqui um altar? Por que eu vou até o templo, sendo que eu tenho ali perto um poste? Então, era espalhado, pelas cidades isso. Porque sempre quando algo vem te desviar de Deus, vem com alguma coisa que te acomoda. A facilidade, a questão do atalho, vai ser mais rápido. Não precisa de tudo isso. Não caia nessas armadilhas. E se tem na tua vida algo que está te remetendo a essa facilidade, a essas facilidades, corta, tira, limpa. Se volta inteiramente para o Senhor. Quando a gente se volta para Deus, acontece o que aconteceu com ele, com o povo dele. Deus traz coisas que você, naturalmente, com força, você não consegue. E a Bíblia fala que no tempo do Asa, Judá, teve um tempo de paz. Teve um tempo de paz assim, que foi algo para a época, tanto que lá no capítulo 16 a gente vê, antes eles viviam assim, ninguém podia viajar, ninguém podia fazer nada, porque as fronteiras eram inseguras, havia muitos distúrbios, tinha muita coisa acontecendo. Veja, o espiritual desarrumado leva você a ter uma vida bagunçada também. Porque na época que o espiritual não era bem, o povo vivia ocupado com coisas de fora. Problemas, saques, roubos, estupros, violência, ataques inesperados. Opa, estão atacando ali, todo mundo tem que ir para aquele lugar. Enquanto eram saqueados aqui. Não tinha paz. Então, tem coisa que está acontecendo na vida aí cada um tem que ter esse discernimento, por isso que eu digo, ore por isso, peça por isso, busque isso de Deus. Tem coisas que Deus tira da sua vida, que antes te ocupava demais, tomava seu tempo, tomava sua energia, tomava sua força, para que agora você não fique aí parado, mas que você envolva, empregue a tua força e use esse tempo de paz. E isso cabe em todas as áreas da nossa vida, todas. Você pode ser aquela pessoa que antes gastava muito dinheiro com remédio, com juros, com, coisas que quebravam. Aí hoje você está com dinheiro. Construa aquilo que você sonhou construir, uma vida. Não vai gastar teu dinheiro, torrar teu dinheiro com coisas perecíveis. O que é perecível? Não é só comida, mas sabe aquilo que daqui a pouco já está velho, envelheceu, que você não vai conseguir acompanhar o ritmo das coisas. Mas quantas pessoas, eu vejo isso acontecendo. Quantas que antes, assim, o dinheiro evaporava. Era só coisa desse tipo. Doença,
juros, pessoa que vivia, ela pagava mais de juros durante o mês do que de compromissos. Porque uma coisa é o que você está pagando do que você pegou o dinheiro emprestado do banco, do que você comprou algo, está pagando, do que você, né, tem algo ali que tem que arcar. Outra coisa é você pagar juros. Juros é uma perda. E quanto mais uma pessoa ela é inadimplente, mais juros ela paga, mais ela fica naquela mesma condição, aquela vida. Veja você que é um castigo, você já reparou? Que é um castigo. Né? Você paga em dia, vamos falar, o maior compromisso que uma pessoa vai ter na vida, um aluguel, que é para ela morar. Você paga em dia, tudo bem. Você paga fora do prazo, o que tem? Multa e mora, né? E aí vai vindo mais. É um castigo. Então, assim, é uma coisa básica. Na vida, tudo. Você financia o carro, está até o dia certo. Você pagou até o dia, ali já tem os juros. Você passa daquilo, vai ter multa, vai ter mora, que são juros embutidos ali, né? Você compra, você podia, eu sempre falo isso. Tem gente que hoje vive, né, desses pontos. Eu passo meu cartão de crédito porque aí eu gero pontos, que esses pontos eu gero tal coisa, eu gero tal coisa. Eu sempre, quando eu fazia o culto da vida financeira, eu falava isso. Olha, essa ideia é uma ideia muito boa, mas ela só funciona com uma pessoa que é muito disciplinada. Uma pessoa que ela acompanha os seus gastos. Porque eu suspeito que esse negócio que criaram para você usar o seu cartão de crédito, fazer esse giro todo e receber de volta depois, e gerar pontos que vai te fazer troca, eu tenho comigo assim, como cartão de crédito, seguro, essas coisas, eu costumo ver que tem um lado maligno, sabe? Aquele lado assim que alguém sempre torce para que o pior aconteça, né? Que alguma coisa dê errado para que alguém ganhe muito com isso. Você já reparou? Que, por exemplo, só existe seguro, por que existe seguro? Porque coisas ruins acontecem e as pessoas já pensando no ruim que pode acontecer, elas vão lá e contratam. É isso ou não é? Senão não teria. Então, como eu sei que podem roubar, podem bater em mim, pode acontecer isso e tal, então, aí eu pago o seguro. Se eu não usar, eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Então, um cartão de crédito foi feito para que a pessoa compre e não pague na hora. É ou não é? A pessoa tem uma confiança do banco. Então, ela tem um crédito, né, que ela pode usar. Então, ela passa. Se ela passar o valor do limite de uma pessoa, nunca é o que ela recebe. Se você começa a usar, o banco vê que você tem essa prática, ele vai te liberando. Ele vai colocando mais nas suas mãos. Se a pessoa não tem esse controle, essa disciplina, esse equilíbrio, e aí eu diria, esse acompanhamento, chega uma hora que ela passa. Aí, como se diz, danou-se. Então, aí é juros, aí é multa, aí é castigo. Então, será que o que você faz hoje, com o que Deus te deu, às vezes você ora, vem um alívio de um lado, vem aquele dinheiro inesperado. Será que você não pegou metade da palavra, por exemplo? Olha, fui curado, antes gastava, quantas pessoas dão testemunho? Antes eu gastava tantos % do meu salário com remédio. Aí agora você não gasta com remédio, mas se eu te perguntar com o que você gasta, você não vai saber falar. Antes eu pagava tanto de juros, porque eu atrasava isso, porque era assim tal. Aí veio, Deus me deu uma bênção, enviou uma provisão, me deu uma condição. Só que a palavra nunca vem só de uma coisa, nunca vem metade da direção de Deus. Vem a direção toda. Às vezes eu peguei o dinheiro, mas não peguei a direção de como gastar, de como aplicar, de como investir o dinheiro. Então aí eu tive um momento, né? Não estou tendo guerra, não estou tendo que me preocupar com isso, não estou tendo que olhar fora. Ok, o que eu estou fazendo dentro?
Foi muito boa, foi muito assertiva a atitude do Asa. Não temos que nos preocupar com as fronteiras, vamos arrumar a casa. Eu tenho tempo aqui, vamos colocar em ordem a casa. Mas isso ele começou no espiritual. Vamos orar, todo mundo agora, vamos fazer um juramento. Aqui não se busca, não se consulta outro Deus. Ele foi, tudo que cruzava o caminho dele, e a gente vê que os reis mais bem-sucedidos de Israel foram aqueles que foram tratando tudo que lhes vinha à mão. Que é um conceito que até hoje ele é assim. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida em tudo na sua vida? A tua resposta qual que é? Porque você não respondeu ainda. Hã? Metade diz que sim, a outra metade ou está cochilando, ou ainda está pensando se quer mesmo, né? Então, sim, eu quero ser bem-sucedido em tudo. Trate cada área que vier ao seu conhecimento. Olha uma coisa que aconteceu aqui que é muito interessante. Ele chegou no povo, vamos fazer um juramento, agora só se adora, só se busca ao Deus vivo aqui. Ele descobre que a avó dele, ele não era um garoto, ele já era um adulto. A avó dele estava fora daquilo que ele tinha falado com o povo. O que ele fez? Tirou a avó dele, destituiu, tirou do cargo, você não serve para isso. Aqui eu coloquei aqui que o povo vai ser morto, então estou te destituindo, para com isso. Então, gente, não acredita naquelas histórias que vendem por aí, que um culto prospera a vida de uma pessoa, que uma oração muda a vida da pessoa, que alguma coisa muda. Não é você ir pegando e ir aplicando o que está recebendo. Então, quantas coisas têm vindo para nós tratarmos? Isso não cabe mais na minha vida. Quantas vezes que você teve essa, vamos dizer assim, então, uma revelação, isso não cabe mais na minha vida. O que você fez com isso? Agiu? Se você agiu, certamente, você já está crescendo nisso. Está prosperando nisso. Deus permitiu que eles tivessem uma guerra, porque quando Deus permite, você está indo bem, e vem algo negativo, algo desagradável, algo que você não desejou, acontece, igual eles. Estavam indo numa boa, e limpando, e se consertando, e tratando cada parte, cada ponto, vem 1 milhão de homens atacarem eles. 1 milhão, poucas vezes a Bíblia fala um número tão grande como 1 milhão de homens. Um exército com 1 milhão de etíopes e 300 carros de guerra. Aí o que ele fez? Vamos para a guerra, mas buscou o Senhor. Senhor, ninguém é como o Senhor. A gente vê aqui a vida do Asa, tem alguns versículos que parece até que eram frases de efeito. Hoje as pessoas vivem para postar frases, né? E elas ficam mais com frases do que com a prática. Muita gente, não todos. Mas na época não, na época se tirou uma frase de uma atitude dele. Ele usou a expressão, Senhor, ninguém é como o Senhor, que faz, né, que age, que trabalha, que luta contra os poderosos, que lutam contra os fracos. Ele dependeu de Deus. Mas olha o momento, olha a atitude que ele vinha. Não, agora é Deus, tudo era Deus. E aí tem gente que fala, não, mas também não pode exagerar. O que é exagerar? Você colocar Deus em tudo? Você querer a companhia de Deus em tudo? Você dá honra a Deus quando você está num bom momento e você clamar a Ele quando você está num momento difícil? Isso não é extremo, isso é sabedoria. E está provado aqui, eu li toda a história do reinado de Asa para você ver que uma pessoa ela pode ir do baixo lá, começar sem base, sem referência, começar sem ter ali uma boa condição e ir fazendo um dia depois do outro o que é certo. O que Deus quer de mim hoje? Deus quer uma limpeza, vou fazer uma limpeza. Onde? Na minha casa, no meu quarto, na minha mente, nos meus sentimentos, na minha maneira de me comportar como filho, como irmão, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como profissional que eu fui.
que eu sou, onde eu fui plantado? Vou limpar do meu tempo aquilo que está me tomando tempo? Falo de novo. Você é uma pessoa que fica muito tempo em rede social? Tira isso da sua vida. Eu uso a rede social. A rede social não me usa. Está entendendo? Eu tenho um propósito ali. Eu falo, rede social foi criado para algumas pessoas ganharem muito dinheiro. Ou você está nesse grupo que você ganha dinheiro com rede social. Ou saia da rede social, porque ela não é para você. Está entendendo? Eu não ganho muito dinheiro com rede social, não ganho nada. Se você não ganha nada, o tempo que você está ali, você está? Você está perdendo, você está fazendo alguém ganhar. Mas se você está fazendo alguém ganhar e você não está tirando nada dali, você está perdendo. Porque aquele tempo é importante. Aquele tempo é precioso. Ali você não sabe, mas alguém está fazendo isso aqui com você, ó. Está aos poucos, está te lapidando. É uma roupa que você está vendo várias vezes, daqui a pouco você está desejando, daqui a pouco você está comprando. É uma expressão, é um produto que você está consumindo ali, porque ali você está consumindo algo, está assistindo algo, está vendo algo, está lendo algo que não te agrada, não é que te agrada, não te agrega. Então eu digo, tem coisas que precisam, talvez isso que algumas pessoas consideram como pequenas. Olha, eu atendo gente. Eu não fico uma semana sem atender, vamos falar, 10 pessoas na semana, pelo menos. O que tem de gente hoje em dia, que o que está afundado tem a ver com rede social, não é pouca coisa. Sabe, afundado, perdendo vida, perdendo tempo, perdendo o mais importante, perdendo a família. Perdendo a oportunidade de crescer no estudo, vai estudar, mete a cara aí num livro para aprender alguma coisa, já que você tem esse propósito na vida. Você não vê uma pessoa, igual de vez em quando tem aí, o ano passado, não sei se foi no começo desse ano, no final do ano passado, não lembro agora, eu conheci um parente de um rapaz que passou acho que foram em 2 faculdades de medicina. Vai dizer assim, tal, escola pública. Estudava em escola pública. Qual cursinho que fez? Não fez. Pergunta se esse cara ficava na rede social. Pergunta para mim, que eu quero dar essa resposta. Pergunta se ele ficava na rede social. Pergunta para mim. Não. Agora estou satisfeito. Não ficava ali perdendo tempo. Não ficava ali. Agora, na idade dele é normal, todo mundo ficava. Todo mundo ali, aquela coisa, né, o movimento. Né, ele não, opa, preciso estudar, não tenho quem está me governando, não tenho quem está me conduzindo. Agora não vou ficar atrás de ver quais as meninas mais bonitas, se alguma está me mandando uma mensagem. Eu imagino que hoje na caixa dele deve ter bastante mensagem, né? Agora, né? Mas antes, que era o Zé Mané, que não tinha um monte de coisa que atendia esses requisitos aí, ninguém estava nem aí, não estava atrás. Agora não, mas aí, ele fez o tempo dele. Ele fez a limpeza que ele precisava para estabelecer o que devia ser estabelecido. Usou bem o que ele tinha. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Eu tenho o quê? Eu tenho livro, vou fazer a minha organização, vou escrever o que eu vou fazer cada hora do dia, quanto do dia, o que eu preciso estudar, o que eu preciso saber, o que eu preciso ler, o que eu não preciso, o que agora não cabe para mim. É o ímpio sendo um exemplo para nós. Quanta gente que não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia, mas se eu perguntar o que está escrito lá na página do colunista tal, do site, né, de tal jornal, vai saber. E é notícia em cima de notícia, isso não agrega a sua vida. Tem coisa que precisa ser tirada. Ninguém vai fazer isso por você. Deus não vai fazer isso por você. Você tira, você ganha tempo, você ganha espaço, você ganha oportunidade,
Ganha, que eu quero dizer, agindo. E aí você age, Deus te dá algumas coisas. Eu já falei de tempo, eu falei de dinheiro. Aí eu posso falar de força. Tem épocas da sua vida que você tem uma força. Eu falo força física mesmo. Eu creio que esse foi um milagre que esse povo viveu. Aqueles homens tinham uma força e uma resistência no corpo que eu acredito que eles nunca tiveram antes e nunca tiveram depois daquele tempo. Porque naquele tempo eles precisavam reconstruir os muros. Está entendendo? Não tem aqueles dias que você pensa assim, eu tenho que fazer tudo isso, como que eu vou fazer? Quando termina o dia você fala assim, eu fiz. Você está moído, está cansado, está com dor na perna, nas costas, na cabeça, na ponta do dedo, tal. Se você tivesse pensado, talvez você não tinha feito tudo isso. Mas você foi fazendo. Você não parou. Ô pai, eu estou aqui, vou fazer. Vou organizar. Vou pegar. Vou construir. Vou reconstruir. Vamos fazer, a gente está com tempo. A gente não tem guerra. Vamos fazer o que agora? Construir redes, deitar nas redes, colocar ali uma água de coco, né? E viver igual alguns estados do Brasil o pessoal vive? Não. Espera aí, agora vamos construir as nossas. Vamos fortalecer as nossas aqui. Vamos construir cidades. Por quê? Porque a gente antes não podia construir. O que na tua vida Deus está falando? Que o tempo que você tem agora, que a cabeça que você tem para entender algumas coisas agora, que o dinheiro que está vindo para você agora, que a força física que está vindo para você agora, você deve usar bem. E não perder isso. E daqui a pouco olhar para trás e dizer, olha, eu podia ter feito isso. Eu podia ter arrumado essa parte da minha vida. Eu podia ter me focado nisso. Veja que quando eles usaram, eles tiveram. Eles desfrutaram disso. Deus não te dá ao mesmo tempo ideia e condição. O que Ele quer quando Ele dá essas duas coisas? Ele quer que você execute, não que você fique só na ideia. É legal, bacana, isso aqui. Opa, aí me aparece oportunidade. O que Ele quer? Haja. Estou tirando as guerras de fora. Estou te dando condições, você está prosperando. Vamos construir cidades. Vamos administrar bem. Gente, a semana passada nós ouvimos várias vezes essa expressão. E eu fecho essa palavra com essa expressão. Nós somos mordomos. Tudo que tem na tua vida, o tempo, o entendimento da palavra, o fluir como um rio de alguns pensamentos que você não tinha, o dinheiro, a força física, saúde, disposição. Tem épocas que a gente tem uma disposição, tem época que você não... É como se você não precisasse de despertador para acordar cedo, você já acorda disposto, você dorme menos, mas parece que você faz mais, né? Eu falo faz mais que às vezes você não tem aquela mesma necessidade de reposição que você tinha antes para algumas coisas, você tem uma saúde, você vê todo mundo perto de você, é um que pega uma gripe, é outro que tem uma dor aqui, é outro que tem uma inflamação ali, é outro que cai de um lado, e você está ali, você está em pé. Você está bem, você está firme, você está vendo que você está indo, está rompendo. Eu não vejo nada disso por acaso. Eu vejo que isso deve ser aproveitado ao máximo. A Bíblia diz que aproveitem ao máximo cada oportunidade. Eu não sei como a oportunidade está vindo para você. Mas eu vejo que tem gente que está vivendo neste tempo coisas que nunca viveram. Que está vindo, a maneira como está vendo as coisas, a leveza. Tem gente que está olhando para as coisas com uma leveza, é só fazer. Antes, é complicado, como que eu vou fazer, de que jeito, vai ficar caro, vai demorar. Hoje a pessoa olha e fala assim, é só fazer, então vai fácil. Haja, coloca a mão, administra, seja o bom mordomo, seja o bom servo, seja a pessoa que Deus está dando condições para você ser, neste tempo. Porque isso pode tornar a sua vida uma vida esplêndida, como diz a Bíblia.
uma vida muito abençoada. E eu não tenho dúvida de que assim como aconteceu com Asa, enquanto ele agiu assim, enquanto ele estava focado em Deus, e ele aproveitava ao máximo o que Deus colocava na vida dele, até os problemas. Porque a maior batalha que ele enfrentou na vida dele foi contra os etíopes e os líbios. Quando aquilo veio, aquilo foi usado para que ele se achegasse, para que ele se aproximasse e se voltasse ainda mais para Deus. A segunda batalha, que foi muito menor, que não foi nenhuma batalha, foi um cerco, ele já acabou usando coisas físicas e ele tirou o foco de Deus. Primeira regra de vida: mantenha o seu foco em Deus. Porque o que vier para você, se você tiver o seu foco em Deus, se vem tempo, se vem saúde, se vem força, se vem dinheiro, se vem problema, e o teu foco está em Deus, você tem a atitude certa. E a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o... Isso quando você está dentro da palavra. Então, o Asa em Deus, tudo que vinha para ele e ele se mantinha em Deus, ficava melhor. Vinha dinheiro, ele usava bem. Vinha tempo, ele usava bem. Vinha paz, ele usava bem. Tem gente que está num tempo de paz agora. Não está tendo aquelas brigas que tinham antes. Não está tendo que correr atrás de algumas coisas com algumas pessoas que corria antes. Como é que você está usando o tempo de paz? Você não é aquela pessoa, ou aquele tipo de pessoa que a Bíblia falou no domingo, não, né? Aqui não tem ninguém assim, não, né? Que é viciado em conflito. Quando está em paz, precisa procurar uma briga, como diz. Quando está com o corpo leve, precisa jogar uma urtiga dentro da roupa, né? Sabe, preciso me coçar agora, preciso arrumar uma confusão. Não seja assim. Eu vou usar a paz para que esse tempo agora eu use bem. Para que essa força que eu tenho eu use bem, não para lutar, não para guerrear com alguém. E até os problemas. O primeiro problema enorme que ele teve com os etíopes: ô Senhor, eu estou aqui com o Senhor, eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, em Ti eu ponho a minha confiança. Aquela guerra fez o reino dele crescer. Aí vem uma guerra pequena, que era só ele ter colocado em Deus. Quando você está servindo a Deus e você enfrenta problemas, Deus está nisso. Você está entendendo? Deus está nisso. Ah, mas tal coisa, confia em Deus. Não tira o teu foco de Deus. Ah, mas eu não queria. A gente não quer muita coisa. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Então vem uma situação, mantenha o teu foco em Deus. Dê a Ele o que só você pode dar e confia, como Ele disse lá na primeira vez que Ele agiu certo. Ele teve uma atitude certa e foi muito bem sucedido. Usa o que Deus está te dando, mas usa com a sabedoria dEle. Deixa que seja Deus quem começou a boa obra, te enviando meios, condições, provisões, tempo, paz, saúde, força e até os problemas, e permaneça nele, para usar bem, para canalizar bem, para ser o bom mordomo, e cada uma dessas situações terminarem melhores do que elas começaram. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. Coloca no seu coração. Nós precisamos ter essa atitude para sermos o bom servo. O bom mordomo, o que administra bem, o que canaliza bem, o que tem a boa atitude. E olha, todos aqui, essa palavra, todos, a começar por mim, tem coisas que se pararem agora e refletirem, está vindo mais para você. E é para você saber, o que está vindo mais, canaliza bem. Não desperdiça.
Não pega o que está vindo mais, sabe? E repete erros que você cometeu lá atrás. Não usa o tempo a mais que você tem agora, por exemplo, para arrumar confusão. Não usa essa força do seu corpo para apenas satisfazer o teu corpo, a tua carne. Vai fazer algo bom para você. Vai arrumar coisas que estão aí desarrumadas. Vai fazer. Eu estou com tempo. Canaliza esse tempo para Deus. Tira um tempo para fazer a obra. Vou fazer a obra, vou evangelizar uma pessoa que eu sei que está precisando de uma palavra. Eu vou dar uma boa leitura para uma pessoa que eu sei que gosta de ler, dê a Bíblia para ela. Pega um jornal, lê aqui, rapidinho, você lê, em algumas horas você leu. Não pega o dinheiro agora e vai torrar, gastar no que não é pão. Tem gente que está tendo oportunidade de desafogar, de soltar aquele colarinho que vive apertado no pescoço, com aquele botão que está curto, que solta. Para de ficar. Canaliza bem as coisas que estão nas suas mãos. Você vê que Deus está colocando você numa posição na tua família, de que a tua palavra vai ter o peso que antes não tinha. Dê bons conselhos. Tome atitudes boas. Gera isso para aqueles demais que vão te ouvir e você sabe, vão te seguir. Eu sei que se eu falar isso aqui, tal pessoa vai fazer. Eu sei que se eu falar isso aqui, tal pessoa vai conduzir a vida dela para essa direção. Use o que Deus está colocando na sua mão. Use o que Deus está colocando na sua mão de forma sábia. Usa o que Deus está colocando na sua mão com sabedoria. Usa o melhor. Coloca a tua força. Nós estamos nos últimos dias. Amanhã vão ser 5 dias, tirando o culto de hoje já, 5 dias, para terminar o propósito. Tem coisa que talvez você ouviu o propósito inteiro, você foi tocado, você sentiu do Espírito Santo para fazer, e você vem, não, deixa, depois eu vejo isso. Não, depois eu vejo isso, depois eu faço isso. Quantos foram tocados desde o começo do propósito a fazerem uma oferta? Não, mas depois eu lido com isso. Não, depois eu mexo com isso. Não, depois eu vejo. Quantos foram tocados a um perdão? Não, mas não, agora não, eu tenho outras coisas. Vai ser difícil, tal pessoa não vai me ouvir, não vai querer me ouvir, não vai querer me... Não, ela não vai entender, não importa. Pare de ficar preso ao que não depende de você. Pare de querer tentar controlar o incontrolável, o imponderável. Porque se a economia melhorar, se piorar. Porque tal pessoa, se ela viajar, se ela ficar. Porque tal pessoa, se ela não aceitar. Não, você não tem controle. Pega o que veio à tua mão e faça. Essas ideias que você está tendo aí, não é para a tua mente ficar mais bonita, tua mente ficar mais florida, para você e Deus verem, olha que bonita que está a mente dessa pessoa, cada ideia, olha cada projeto. Não, vai e executa. Coloca isso em prática. Tira do abstrato, coloca no papel, do papel coloca em prática. Vai, faz isso. Faz essa imagem aparecer para o mundo. Faz esse projeto abençoar mais pessoas, além de você, inclusive. Faça. Quando Asa fez, ele foi muito bem sucedido. Ele teve paz, ele cresceu, ele prosperou. Ele enriqueceu e o povo dele enriqueceu. Porque eles não hesitavam, eles não paravam. Mas será? Opa, vamos, Deus colocou. E essa guerra, 1 milhão, não importa, a minha confiança está no Senhor. E esse tempo, vamos construir. E esse dinheiro, vamos investir aqui em nós. E esse povo aqui que não quer saber de Deus, vamos exterminar e vamos limpar, porque não serve para nós.
Ah, mas é a sua avó, a mesma coisa, não importa se está perto, não importa se é nobre, não importa se é simples. A atitude certa gera os resultados certos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, como servo teu, meu Deus, e aqui diante dos teus servos também, eu oro para que o Senhor nos ensine e nos ajude a sermos bons mordomos. Meu Deus, o que está nas nossas mãos hoje, que o Senhor está falando conosco, é tempo, é paz, é força física, é saúde, é disposição mental, são ideias, meu Deus, ideias novas, ideias boas, é dinheiro, é uma oportunidade que o Senhor coloca diante de nós. Eu não sei o que é na vida de cada um, mas eu oro ao Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor, meu Deus, não nos deixe da mesma maneira que nós chegamos aqui hoje nesse culto. Não nos deixe, meu Deus, do mesmo jeito. Não nos deixa, meu Pai, da mesma forma, mas que aquilo que o Senhor colocou em cada um eu sei que cada um aqui tem algo mais do que tinha quando começou esse propósito. Alguns têm mais tempo, alguns têm mais força, alguns têm mais dinheiro, às vezes nem é tanto mais, mas é algo mais, que o Senhor faz questão de mostrar, está vendo, eu coloquei na tua mão. Alguns têm uma saúde que nunca tiveram, alguns têm paz. E como, meu Deus, é bom ter paz. Paz, meu Deus, nos leva a pensar direito. Nos leva, meu Pai, a não agir precipitadamente. Quantos têm mais força? Está saindo por essas mãos, está saindo por essa voz, está saindo, meu Deus, por essas pernas que ficam tanto tempo em pé. Mais força. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos ajude. Para que não seja a emoção, para que não seja uma pessoa de fora que ainda tem influência, que ainda tem poder, meu Deus, de convencimento, mas que seja pelo Senhor, que seja pela palavra do Senhor, meu Deus, que o que o Senhor tem nos dado a mais seja bem administrado, seja bem conduzido, que seja bem empregado, que seja bem usado, que seja bem aplicado, e que não, meu Deus, venha apodrecer, que não venha apodrecer, o que o Senhor está dando, o Senhor quer, meu Pai, que seja usado, que seja, meu Deus, investido, que seja aplicado, que seja, meu Pai, essa força que seja colocada, para que cresça, meu Deus, áreas na nossa vida que nunca foram grandes, que nunca ficaram organizadas, que nunca tiveram, meu Deus, esse tempo de expressão, esse tempo de força, esse tempo, meu Deus, de estabilidade. E eu oro para que o Teu Espírito Santo haja em cada um aqui, para que o que o Senhor tem dado a mais, meu Deus, seja bem usado, canalizado, e que sempre, meu Deus, o foco seja o Senhor. Porque aqui, meu Pai, o nosso exemplo de hoje, enquanto Asa teve no Senhor o foco dele, o que vinha, a paz, o dinheiro, o problema, a guerra, a força, foi bem usado. Por isso, meu Deus, que o que vai encabeçar cada uma das nossas obras, atitudes, posturas, reações, que seja o Senhor e a Tua Palavra. Que a Tua Palavra nos guie já agora, nos guie nessa oração, nos guie para esse dia, e nos guie para cada passo, para cada atitude, para cada, meu Deus, assunção, aquilo que nós vamos assumir para nós, que nos guie para aquilo que nós vamos limpar da nossa vida, e que nos conduza, meu Deus, para um momento, meu Pai, fantástico, um momento extraordinário, mas que nós venhamos estabelecer e que o ótimo, o excelente, se torne ordinário, que se torne a nossa vida, que se torne comum. Meu Deus, que o incomum não sejam vitórias, bênçãos, conquistas, não, mas que esse seja o nosso comum. Eu oro para que seja estabelecido na vida de cada um aqui uma vida abundante, a vida plena que o Senhor disse e de fato tem para cada um de nós. Eu oro, meu Deus, e eu consagro a vida, eu consagro esse projeto de restauração de cada um,
aquilo que cada um, meu Pai, apresenta ao Senhor, e crê no Senhor, para que situações sejam transformadas, para que situações sejam mudadas, para que o Senhor nos dê vitória, para que o Senhor, meu Deus, troque corações, para que o Senhor restaure famílias, para que o Senhor abençoe casamentos, para que o Senhor venha ao nosso encontro e nos dê vitória, meu Deus. Senhor, nos dá vitórias. Eu tomo posse de vitórias aqui hoje. Eu tomo posse, meu Deus, que essa palavra já leve essa pessoa a viver, meu Deus, aquilo que o Senhor tem com ela, a viver aquilo que o Senhor tem para ela, a viver e a desfrutar dessa vida, vivendo, meu Deus, o melhor do Senhor. Que o Senhor restaure pessoas, que o Senhor troque corações, que o Senhor, meu Pai, nos dê a unção, aquela unção de superação, para fazermos mais, para irmos além, para termos uma resistência que não tínhamos antes. Eu recebo, eu tomo posse e declaro, meu Pai, esse poder e essa unção sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. E eu oro para que aquilo, meu Pai, que não depende de nós, que é com o Senhor, que o Senhor opere milagres, que o Senhor cure e liberte, cura o corpo, sara, meu Deus, o corpo, cura a alma, limpa, meu Deus, liberta essa mente e abençoa a vida dessa pessoa. Que ela veja, possua e desfrute, meu Deus, da manifestação da tua glória. É o que eu oro e eu concordo com cada oração nessa manhã. Eu concordo, meu Deus, com cada clamor. Eu concordo com restauração, com transformação, com libertação, com restituição na vida do teu povo. E eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém.